tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e seja muito bem-vindo ao canal Açúcar e Afeto. Se você não me conhece, meu nome é Carmen, trabalho com pães e bolos caseiros e eu trago aqui neste canal dicas maravilhosas e receitas deliciosas para você fazer aí na sua casa. Então, gente, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma receita e nenhuma dica. Hoje eu trouxe uma receita bem especial para você. Eu, particularmente, tenho uma grande dificuldade de abrir mão do meu pão de cada dia. Porém, sabemos que, por questão de saúde, o ideal seria nós reduzirmos o máximo possível de farinha branca da nossa alimentação, né? Mas o ficar sem o pão realmente para mim é um desafio muito grande, é muito difícil. Por isso, eu trouxe para você hoje uma receitinha maravilhosa de um pão integral caseiro. Gente, ela é super fácil de fazer. É o pão mais fácil que você vai ver hoje nesse YouTube. Então, gente, fica comigo aqui nesse vídeo, deixa o seu joinha, já se inscreva aqui no canal, que a receita de hoje realmente está incrível. É um pão caseiro integral, que ele vai uma pequena quantidade ainda de farinha branca, mas você vai ver que o resultado final dele vai fazer sim grande diferença aí no seu dia a dia. Então, bora pro vídeo. Vamos utilizar cerca de 400 gramas de farinha integral. Eu separei aqui mais ou menos 100 gramas de farinha branca. Sim, gente, nosso pão integral ele precisa também de uma pequena quantidade de farinha branca. Eu tenho aqui cerca de aproximadamente 2 colheres de açúcar branco refinado. Você pode substituir sim pelo demerara ou até mesmo pelo açúcar mascavo, que seria mais indicado também. Tem aqui uma colher de sopa de fermento biológico, uma colherzinha de café de sal, tenho óleo de soja, nós vamos utilizar cerca de 2 colheres também, e 250 gramas, aliás, ml, né, de água morna. A nossa água está morninha porque eu preciso para ativar mais rápido o meu fermento biológico. Então, vamos montar a receita. Fica aqui comigo no canal, já deixa o seu joinha e vamos para o passo a passo. E para a nossa receita, nós vamos acrescentar primeiramente a água morna. Eu vou acrescentar aqui o açúcar, a pitadinha de sal, 2 colheres, então, de óleo de soja, vou mexer levemente até dissolver esse açúcar e o sal. E então vou acrescentar o meu fermento. Lembrando que estou utilizando fermento biológico, que é o ideal para pães. Vou mexer levemente. E vou deixar ele descansar por alguns minutos até ele ficar uma esponja por cima. E depois de alguns minutinhos, gente, o meu fermento ele já dissolveu. Ele ficou apenas essa camadinha bem leve, uma espuminha bem ralinha. É assim mesmo, tá? É só alguns minutinhos até que o fermento dissolva. Agora eu vou seguir com a minha receita. Aqui eu vou adicionar então a farinha integral. Eu vou adicionando ela aos poucos, de colheradas. E vou mexendo até ele chegar no ponto de que eu consiga trabalhar essa massa com as mãos, né? E sovar. Vou aproveitar aqui também e adicionar um pouco de sementes, um pouco de grãos. Eu tenho aqui castanhas picadas grosseiramente, tenho gergelim e tenho linhaça. A quantidade ela é a gosto e os tipos de grãos que você vai utilizar também é a gosto. E opcional também, caso você prefira não utilizar sementes, não utilizar os grãos,
Você pode fazer sem os grãos, que fica muito bom também. A farinha integral é naturalmente um pouco mais escura do que a farinha branca, né? Já utilizei toda a minha farinha integral. Ele está uma massa bem grudenta, mas já está uma massa bem pesada. Agora eu vou começar a adicionar um pouquinho de farinha branca, porque eu preciso trabalhar com essa massa, preciso sovar ela. E a farinha branca vai ajudar a deixar o pão um pouquinho mais macio também. Então eu vou adicionar pouca quantidade aqui, primeiramente. A farinha branca, ela basicamente vai ajudar o seu pão a ficar mais macio. Ele vai crescer um pouquinho mais. E também vai deixar o pão mais bonito. Caso você opte por trabalhar somente com a farinha integral, ele também vai dar certo. Porém, o seu pão vai ficar um pouco mais baixinho. A farinha integral ela praticamente não cresce. Por isso que a gente sempre adiciona um pouquinho de farinha branca também, que facilita na hora de você trabalhar com essa farinha, com essa massa, né? Aqui, gente, para facilitar, a minha mesa é de madeira, então eu vou utilizar uma tábua de vidro para mim poder trabalhar com essa massa na mesa. Se você tem aí uma bancada de pedra, né, fica mais fácil para você sovar, trabalhar a massa. Como aqui eu não tenho, eu utilizo a minha mesa normal, porém com a tábua de vidro para proteger a mesa, né, para não riscar a minha mesa. Limpo toda a minha bacia e agora nós vamos trabalhar com essa massa. Eu vou trabalhando com ela e aos poucos eu vou adicionando mais farinha branca até dar o ponto de uma massa lisa que eu consiga sovar ela de verdade. Aqui, gente, você vai sovar por cerca de 10 minutos, mais ou menos, até você ver que a massa está lisa e bem macia e desgrudando das mãos, tá? Esse é o ponto da minha massa, gente. É uma massa que ela tá bem macia. Ela vai quebrar sim um pouquinho devido à farinha integral, principalmente. Porém, ela está macia e não está mais colando nas mãos. Esse é o ponto. Agora, nós vamos deixar essa massa descansar por 20 a 30 minutos para ela dar uma crescidinha apenas. E depois nós voltamos. Já deixei meu pão descansando por alguns minutos, ele já deu uma leve crescida. Lembrando que esse pão leva bastante farinha integral, a farinha integral ela é mais pesada e ela faz com que o nosso pão ele fique mais pesado, ele cresça mais lentamente. Agora, gente, eu vou dividir essa minha massa ao meio, porque eu quero fazer 2 pães dessa quantidade. Vou reservar metade dessa massa e a outra metade eu vou modelar e colocar nas minhas formas. Já tenho 2 formas aqui prontinhas, já estão untadas também. E agora eu vou dar mais uma leve sovada para tirar o ar dessa minha massa. O meu pão, gente,
eu faço dele um rolinho. Eu não utilizo cilindro, eu gosto de fazer no pão à mão. Ele remete mais à infância, né? Aquele pãozinho caseiro da mãe, da avó. E eu vou rolando ele. Ele fica uma massa bem gostosa de trabalhar, bem fácil. E eu vou apenas modelando ele para ele ficar bem bonitinho. As minhas formas são bem grandes, então eu vou trabalhando para que ele fique uma massa bem uniforme. Ele fica um rolinho, ó, gente, que gracinha. Ele fica um rolinho, dá pra ver bastante as sementes nele. Eu coloquei uma quantidade bem significante, né? Olha que lindinho, gente. Eu vou colocar ele na forma e modelar a segunda massa. Tiro o ar novamente. E a segunda massa também está pronto, o segundo pão. Vou deixá-los aqui até que essa massa cresça por cerca de 2 a 3 horas, mais ou menos. Você vai ver, depende do calor aí na sua cidade, da temperatura, né? Porque quanto mais quente, mais rápido ele cresce. 2 horas depois. Nossos pães estão prontinhos, gente. Olha que lindo que ficou esse pãozinho. Você consegue ver as sementes dele. E com certeza ele está delicioso. Gente, faça esse pão na sua casa. Tenho certeza que você vai amar essa receita. Além de ser gostoso, muito saboroso, macio, também é um pão com menos farinha branca. Então vai auxiliar aí na sua dieta, vai auxiliar aí na redução alimentar, né? Redução de açúcar no seu dia a dia. Além de ser um pão delicioso. Então, se você gostou dessa receita, já deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal e acompanhe todos os nossos vídeos. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau!